Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal Crimes Verdadeiros. Matthew Milat nasceu em dezembro de 1992 na Austrália. Se você sempre assiste casos criminais, talvez esse sobrenome Milat soe um pouco familiar para você. Milat é o sobrenome de Ivan Milat, que foi um dos serial killers mais notórios da Austrália na década de 90. Outros canais aqui do YouTube já fizeram esse caso do Ivan, mas se vocês quiserem que eu traga esse caso aqui pro canal também, é só comentar aqui embaixo que eu trago para vocês. Ivan Milat é o tio-avô de Matthew Milat. Matthew, na sua infância, segundo a sua família, era uma criança normal. Ele foi criado de uma maneira normal, como qualquer criança normal foi criada, apesar de sua família carregar esse peso de ter um serial killer condenado à prisão perpétua. Ele foi criado tranquilamente como qualquer criança normal. Já na adolescência, ele foi considerado um garoto mais introvertido, mais quieto, mais tímido. E Matthew tinha 3 amigos muito próximos que ele conheceu ainda quando criança. Eles eram Corrin Klein, Chase Day e Dave Austerloin. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do Dave, então eu vou falar sempre Dave, tá? Dave nasceu em 20 de novembro de 1993, também na Austrália. Ele foi criado por seus avós, Sandra, e por seu avô que também se chamava Dave. Ele cresceu numa pequena fazenda, rodeado de bichos, de cavalos, passarinhos e vários animais de estimação que eles tinham. Segundo seus avós, Dave era uma criança muito feliz, ele era um menino muito doce e um menino muito fácil de criar. Quando mais crescidinho, eles disseram que ele gostava muito de fazer coisas artesanais e que por conta do seu jeito gentil de ser com as pessoas, ele era um garoto muito popular na escola, no bairro onde eles moravam. Era aquele tipo de pessoa que todo mundo gostaria de ser amigo, todo mundo gostava de estar perto. Em 2010, Dave tinha 16 anos, Matthew tinha 17 e os outros 2 amigos tinham essa mesma faixa etária de idade também. Matthew, como eu disse, era uma criança normal, uma criança feliz como qualquer outra criança normal, mas por volta dos 14 anos de idade, ele começou a ficar meio obcecado pela história de seu tio Ivan Milat. Eles não tiveram muita convivência, o tio dele foi preso em 1996, então ele ainda era bem novinho e ele nunca havia visitado o tio dele na prisão, mas ele sabia das coisas que o tio dele havia feito e isso começou a ser motivo de orgulho para ele. Ele gostava de falar para as pessoas que ele tinha um parentesco com Ivan Milat e ele gostava muito da fama que esse sobrenome carregava. Em 20 de novembro de 2010, era aniversário de Dave, seu aniversário de 17 anos. Naquele dia, o seu pai conversou com ele, ligou para ele para desejar feliz aniversário, ele também falou com sua madrasta. A madrasta disse que ele parecia muito feliz, de bom humor, e depois eles conversarem, ele disse que mais tarde eles iriam se ver, iriam se falar e tudo mais. Naquela tarde, perto da noite, os 4 amigos resolveram se encontrar para comemorar o aniversário de Dave. Então, depois de se encontrarem na cidade, eles resolveram ir até uma floresta para beberem, para curtirem e comemorar. É dito que a ideia desse encontro foi de Matthew e a escolha do lugar também de ir até essa floresta também foi dele. Essa floresta era o campo de morte de Ivan Milat, que era o tio de Matthew. Era lá que ele cometia os crimes dele. E como o Matthew estava muito obcecado por essa história do seu tio, ele escolheu ir lá porque lá era um lugar que ele gostava de ir. Eles chegaram lá por volta de 9 horas da noite e depois de beberem, conversarem, fumarem, Matthew começou uma briga com Dave. Supostamente, Dave teria contado a algumas pessoas que Matthew estava metido num negócio errado, alguma coisa relacionada com roubo. Então ele começou a perguntar para Dave por que Dave estava falando para as pessoas aquilo dele, para quem ele tinha falado e por que ele estava falando dele para as pessoas. Dave negou tudo, disse que ele não tinha falado nada para ninguém, mas Matthew não acreditava. Matthew então pegou um machado de 2 cabeças que ele havia levado para esse encontro deles. Ele mandou que Dave deitasse no chão. Então ele continuava perguntando por que você falou isso, para quem que você falou isso, enquanto Dave tentava a todo custo dizer que ele não tinha falado nada. E nesse meio tempo, um dos amigos,
O Cheese, ele tentou intervir, ele falou pra eles pararem com aquela briga, que não precisava de tudo aquilo. Mas Matthew meio que ameaçou o Cheese e mandou ele voltar pro carro. Então ele meio que com medo da situação toda, e Matthew estava armado com um machado, ele voltou pro carro. O Cohen continuou lá e, a mando de Matthew, ele pegou o celular e começou a gravar tudo o que iria acontecer ainda mais pra frente. Então, durante aproximadamente 15 minutos, Matthew torturou psicologicamente Dave, o ameaçando de fazer várias coisas e dizendo que ele era falso, dizendo que ele era traidor, que ele tinha falado mal dele para as pessoas, tinha inventado coisa dele para as pessoas. Enquanto Dave chorava, pedindo para que ele parasse com aquilo, implorando para que ele parasse de assustar ele, porque ele realmente estava muito assustado com tudo aquilo. E Dave dizia que Matthew podia acreditar na palavra dele porque ele não tinha falado nada para ninguém. Então Matthew, torturando psicologicamente Dave, fez com que fosse realmente acreditar naquilo que ele estava dizendo. Mas antes que Dave terminasse a sua última frase, dizendo que Matthew podia confiar nele, ele pegou o machado e acertou a parte de trás da cabeça de Dave. Depois desse primeiro golpe, enquanto ele ainda continuava gritando, xingando e falando várias coisas para Dave, ele foi golpeando cada vez mais vezes na cabeça, no corpo, até que Dave não tivesse mais nenhum sinal de vida. Depois de tudo isso, eles cavaram uma cova rasa, colocaram o corpo de Dave lá dentro e eles cobriram o corpo com folhas e gravetos. Eles foram embora como se nada tivesse acontecido, e enquanto eles estavam no carro, Matthew foi rindo, fazendo brincadeiras, falando o quanto ele estava na adrenalina, o quanto aquilo tinha sido legal e o quanto ele tinha gostado de fazer aquilo. Na manhã seguinte, ele resolveu se livrar das evidências, então ele jogou a sua roupa e a arma do crime usada fora, então ele deu um jeito de se livrar delas, jogou em algum lugar. Mas o egocentrismo de Matthew não deixou com que ele ficasse calado, então ele começou a falar para outros amigos o que ele tinha feito, que ele tinha matado uma pessoa, só não disse quem era. As pessoas achavam que ele estava só brincando, porque quem que ia ficar se gabando de matar outra pessoa? Mas Matthew disse a esses amigos: vocês conhecem a minha família, vocês sabem do que nós somos capazes. Cheese, no dia seguinte, contou tudo ao seu pai, então seu pai levou ele até a polícia para que eles contassem tudo o que eles sabiam. Cheese contou que ele não participou do crime em si, mas que ele foi obrigado por Matthew a ajudar a enterrar o corpo de Dave. Ele disse que teve que ajudar porque ele sabia que ele seria o próximo se ele não fizesse o que Matthew estava mandando ele fazer. Cheese inicialmente foi indiciado por ser cúmplice no crime, mas depois a acusação foi retirada porque os policiais viram que ele realmente não tinha nada a ver com o crime. Matthew e Cohen foram então presos pelos policiais e eles foram interrogados separadamente. Matthew, por ainda ser menor de idade, ele teve a presença do seu avô junto com ele no interrogatório, que inclusive era o irmão de Ivan Milat. E quando os investigadores faziam algumas perguntas, o avô dele dizia não, ele não vai responder essa pergunta. Então Matthew praticamente não respondia nenhuma pergunta que os investigadores fizeram a ele. Mas isso não mudou nada porque os investigadores já tinham provas suficientes para incriminar Matthew pelo crime. Eles tinham o tênis de Matthew que tinha sangue de Dave, eles também tinham achado a arma do crime e eles também tinham a gravação do celular que mostrava tudo o que aconteceu. Cohen, por sua vez, tentou se colocar na mesma posição que Cheese, dizendo que ele não sabia de nada, dizendo que ele também foi obrigado por Matthew a fazer tudo o que ele fez. Mas a polícia obviamente não acreditou, porque eles tinham provas, inclusive eles acharam no mesmo celular que havia a gravação do crime, conversas entre Matthew e Cohen, planejando tudo, inclusive o que eles fariam se caso Dave tentasse fugir, e dizendo que eles queriam ser tão famosos quanto o tio de Matthew. Matthew foi condenado a 43 anos de prisão, ele apelou a decisão, mas o apelo foi negado. Cohen foi condenado a 32 anos de prisão, ele também apelou a decisão e a pena dele foi reduzida a 27 anos de prisão. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal,
Ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo que é postado aqui no canal Crimes Verdadeiros. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 8 horas da noite. Deixa seu like também, porque é muito importante para mim, para divulgar o vídeo e o canal. Inclusive, estou muito feliz com o crescimento do canal, vocês não têm noção do quanto eu tô feliz. Então, obrigada se você está aqui. Vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela para vocês também, caso vocês queiram me seguir por lá. E vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link dos meus canais parceiros para vocês conhecerem também, tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo semana que vem. Até lá! Tchau!